a igreja que nascia após Jesus Cristo. Nós estamos falando aproximadamente ali, por volta, nessa carta, por volta dos anos 70 a 90 do primeiro século. Então, qual é esse momento da igreja? Jesus Cristo vem, verbo vivo, encarnado na terra, ele traz os seus discípulos para andar consigo, ele conquista aqueles homens, ele trabalha no coração daqueles homens, ele ascende aos céus e diz para eles: olha, vá para Jerusalém até que vocês recebam do alto poder. E ali acontece isso, eles são cheios do poder do Espírito Santo, e agora cheios do poder do Espírito Santo, o que é que acontece com a vida deles? Começam a ser perseguidos, começam a ser mortos, começam a enfrentar a arena dos leões, começam a enfrentar a fúria dos governantes. Por quê? Porque, na verdade, Jesus Cristo veio para instaurar nos corações uma mensagem tão viva, tão poderosa e tão gloriosa, que ela gerava transformação no coração dos homens. E a primeira motivação que vinha ao coração dos homens era evangelizar, falar as boas novas, falar para os outros aquilo que havia acontecido com eles, aquilo que estava mudando a história deles, aquilo que estava mudando a vida deles, aquele Jesus Cristo que veio, que habitou na terra, que viveu na terra, e agora cheios de esperança, cheios de amor, cheios de alegria, cheios do poder de Deus, eles começam a compartilhar o que é que Cristo Jesus estava fazendo. E assim a igreja ganha vida, ganha fulgor, ganha força, e as pessoas vão sendo acrescentadas. Diz a palavra do Senhor que em um só dia, 5.000 almas foram acrescentadas à igreja. O que existia na igreja? Existia um desejo de anunciar Cristo e um desejo de proclamar as obras que Jesus Cristo estava fazendo, a transformação de caráter. E nós víamos então a igreja nascer com grande esplendor. E o que é que eles receberam com isso? Perseguição, queridos, perseguição. E ali, quando nós estamos falando por volta dos anos 40, 50 do primeiro século, o que acontece? A primeira dispersão dos crentes. Por quê? Perseguidos, mortos, sendo ali achacoalhados, sendo ali tomados por grande violência, né? Existia um governador assim bem interessante do primeiro século, de Roma. Roma era o governo predominante mundial, então eles estavam sob o domínio de Roma, e tinha um cara lá que era interessante, ele gostava de botar tocha humana, né? E quem eram as tochas humanas que estavam na praça acendendo? Os nossos irmãos, aqueles que, cheios do poder e da glória do Senhor, estavam anunciando o Evangelho de Cristo. E eles entregavam as suas vidas para morrer, mas não negavam a fé em Jesus Cristo. Aleluia por isso. Então, quando nós olhamos para o contexto da igreja, a igreja se dispersa. E ali nós vemos homens sendo alcançados, né? E um certo homem assim, bastante tranquilo, um homem que perseguia os que eram do caminho, né? E ele perseguia de uma forma interessante, ele trazia arrastado ou morto. Tranquilo, né? Saulo era bem leve, Saulo, né? Era arrastado ou morto. Ele invadia as casas para prender, e na grande maioria das vezes ele matava aqueles que eram do caminho. Esse era o contexto da igreja do primeiro século, irmãos. Mas esse homem tem um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Ele ali recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele que perseguia, agora passou a ser perseguido pelo amor e pela fé em Jesus Cristo. E aí este Paulo, então ele começa a escrever cartas. E qual é a finalidade da carta? Nós sabemos que as finalidades principais das cartas eram doutrinar as igrejas, apresentar às igrejas a doutrina de Cristo, aquilo que Cristo precisava trazer de fundamentação aos corações dos homens e das mulheres, para que eles não somente conhecessem a Cristo, mas vivessem da maneira como qual a verdade de Cristo se apresentava para que eles vivessem, que eles amassem o Senhor sobre todas as coisas, a tal ponto que eles estavam dispostos a entregar a sua vida por amor a Jesus. Então as cartas, elas têm esta motivação, apresentar à igreja as doutrinas de Cristo, e através das doutrinas de Cristo, firmar os corações dos fiéis
na fé inabalável em Jesus Cristo, a tal ponto que eles entregavam as suas vidas por amor à verdade de Cristo. Mas também há outras motivações importantes, outras finalidades importantes das cartas, e principalmente as cartas de Paulo. Se você olhar o Novo Testamento, a sua maior parte são as cartas apostólicas, as cartas onde Paulo derrama o seu coração sobre as igrejas, para que as igrejas recebam a revelação de quem Cristo é, a revelação do Evangelho de Cristo aos corações. Mas também há uma outra motivação: animar a fé deles, motivá-los a seguir adiante, apresentar a eles os relatos do que estavam acontecendo, para que eles continuassem animados, firmes, constantes, fazendo a obra do Senhor, não desanimando diante das dificuldades, diante das adversidades. Então as cartas também vinham para animar a fé dos fiéis, apresentar a eles uma motivação de seguir adiante. Então nós olhamos aqui para a realidade de Paulo, porque o contexto da escrita da carta de Paulo aos Filipenses é o contexto de que Paulo estava em algemas. Paulo já não estava mais livre, podendo proclamar o Evangelho de Cristo. Agora ele estava preso e ali em algemas. O Evangelho de Cristo não parou. O Evangelho de Cristo continuou sendo propagado para a glória do Senhor, porque nada pode parar o Evangelho de Cristo, nada pode parar a revelação de quem Deus é, nada pode parar o progresso do Evangelho, quando nós entendemos que aquele que habita em nós é muito maior, e que a nossa vida serve a um propósito muito maior, de fazer a vontade de Deus e de viver para Ele, e de somente para Ele, a tal ponto que Paulo, mesmo estando em algemas, encarcerado, ele escreve uma carta para animar a igreja de Filipenses. Irmãos, talvez eu e você, nas nossas realidades, na nossa vida, se fôssemos encarcerados, como seriam nossas cartas? Pelo amor de Deus, alguém me salva aqui, alguém me ajuda, levanta um advogado, levanta qualquer um, sei lá, faz alguma coisa, mas me tira daqui. Paulo não fez isso. Paulo escreveu uma carta no cárcere, dizendo para eles: continuem firmes na fé, vão adiante, continuem falando de Cristo, e fiquem tranquilos que daqui a pouco vocês vão ser meus companheiros aqui na cela, aleluia. É isso ou não é isso, irmãos? Paulo estava encarcerado, mas o poder de Deus que operava na vida de Paulo não estava encarcerado, continuava livre para a glória do Senhor Jesus. Então o contexto da vida de Paulo ao escrever aos Filipenses era muito singular, era tempo de algemas. Mas é interessante notar que mesmo estando encarcerado, Paulo não se intimidou, não desanimou ou reduziu seu ímpeto pela pregação do Evangelho. Ao contrário, com ainda maior ousadia, anunciava o Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para a primeira carta, nós olhamos o versículo 12 até o versículo 18, deixa eu chegar aqui com vocês na apresentação, para me ajudar, o 27 e 28 nós já olhamos. Então, uma coisa importante que nós precisamos entender é isso: quando nós olhamos para este primeiro capítulo, principalmente no recorte do versículo 12 até o versículo 18, nós podemos claramente notar a ousadia de Paulo de anunciar o Evangelho e de despertar inclusive ao leitor que a sua situação em nada afetou a ele ou a igreja, ou seja, o cárcere de Paulo não pôde parar a igreja do Senhor Jesus. O cárcere de Paulo não desanimou Paulo ou desanimou a igreja. O que aconteceu com aquilo foi motivo de alegria e de glória, e eles continuaram proclamando o Evangelho, porque nada pode parar a igreja do Senhor Jesus, amém? A perseguição não pode parar a igreja do Senhor Jesus, os inimigos não podem parar a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque na verdade o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, que muda a minha vida e a sua vida, a tal ponto que o que importa é a vontade do Senhor sobre nós, do que a nossa vontade para nós mesmos. Então Paulo tinha essa consciência. Mas é interessante porque quando ele chega no versículo 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos. É muito interessante essa palavra,
Porque o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: olha, eu quero que vocês saibam, que vocês estejam compreendendo, entendendo o que Paulo está dizendo para eles. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês hoje. Eu quero tomar a palavra de Paulo para mim e para você hoje, amém, irmãos? Então, assim como Paulo queria cientificar a igreja de Filipenses, eu quero cientificar aos agapianos que aqui estão, amém? Amém, meu irmão? Saibam disso, presta atenção nisso, das coisas que me têm acontecido. O que estava acontecendo com Paulo? Preso, encarcerado. Olha que circunstância maravilhosa, irmãos. Estava de férias no domínio romano. Importante nós olharmos para isso, porque olha o que acontece. Eu quero cientificar-vos de que todas essas coisas que estão acontecendo comigo têm contribuído para o progresso do Evangelho. Aleluia! Porque o Evangelho não consiste na minha vida e na sua vida. O Evangelho é a revelação de quem Deus é na minha vida e na sua vida. E a circunstância não pode mudar isso. Porque quando nós somos alcançados pelo poder do amor de Jesus Cristo, o que passa a ter valor para nós é a vida de Cristo em nós. Se nos levarem presos hoje, nós continuaremos proclamando do amor de Cristo. Amém? Então veja, nada tem parado. E ele continua dizendo assim: as minhas algemas estão estimulando outros à pregação do Evangelho. Irmãos, o que estava acontecendo com a igreja de Filipenses? Eles recebem essa carta dizendo o seguinte: olha, igreja, não desanima, continua, segue adiante, proclama o Evangelho. Eu sei que as perseguições estão aumentando, eu sei que as coisas estão ficando mais apertadas, que as coisas estão ficando mais difíceis, mas as minhas algemas não serviram de desânimo para ninguém, muito pelo contrário, eles agora estão estimulados na pregação do Senhor, na revelação do Senhor, por minhas algemas. Que consciência gloriosa! O que Paulo estava dizendo é que a vida dele pouco importava, mas o que mais importava é que eles estavam agora, ainda com maior desassombro, falando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa: o contexto de perseguição da igreja não se iniciou hoje. O que nós vivemos de perseguição hoje, ela se compara à perseguição da igreja do primeiro século e de toda a história da igreja. Por quê? Porque a igreja não veio para ser aceita pelo mundo, entendam isso. A verdadeira igreja será rejeitada pelo mundo. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que está no mundo jaz no maligno. E quem nos libertou foi Jesus Cristo. E Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. E porque agora nós somos dele, nós nos tornamos inimigos daqueles que estão no mundo. Então a perseguição acontece, irmãos. Nós não podemos fugir delas. As circunstâncias adversas, elas vão acontecer. As dificuldades que se levantam, os inimigos que se levantam para desanimar a nossa fé, eles vão acontecer, eles vão continuar acontecendo. Mas isso não pode nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o que nós vemos é que mesmo Paulo estando encarcerado, os fiéis agora falavam com maior ousadia a respeito da palavra do Senhor. Aquela circunstância não roubou o ânimo, a alegria e a motivação de pregar e de anunciar o Evangelho. Amém? Veja que a situação pessoal de Paulo e o seu cárcere não foram capazes de refrear a proclamação do Evangelho. Irmãos, é tão interessante porque se você olhar aí no capítulo 1, ele fala assim: porque foi chegado até a guarda pretoriana a minha prisão. E talvez você fale assim: tudo bem, o que tem Paulo com os pretorianos? Nós precisamos então compreender a respeito da vida de Paulo. Paulo era um homem letrado, formado na escola de Gamaliel. Então ele era um homem preparado, culto, formado. Porém, Paulo diz assim: eu pego todas estas coisas
que as pessoas julgam importante e eu reduzo a nada, perto da revelação de quem Cristo é em mim. Mas algo não mudou da realidade de Paulo. Paulo conhecia as leis, Paulo tinha o conhecimento das línguas, ele falou em grego quando precisou falar em grego, ele falou em latim quando precisou falar em latim, ele falou em aramaico quando precisou falar em aramaico, e ele falou as línguas daquela época. Em vários momentos nós olhamos. Façam aqui um recorte importante, irmãos. Entendam uma coisa. Aquilo que você tem de conhecimento na mão do Senhor é glorioso e poderoso. Nunca perca isso. A sua formação, o seu conhecimento, ele não tem valor diante do trono da glória de Deus, mas ele é ferramenta e instrumento para a glória de Deus, se você colocar ela submissa à vontade do Senhor. Submissa à vontade do Senhor. Então por que Paulo fala isso? Porque Paulo tinha um pai, amém, irmãos? Nós não vimos falar muito da vida do pai de Paulo, mas Paulo tinha um pai, e o pai de Paulo era romano. E que tinha, então, por naturalidade de ser filho do seu pai, ele era também romano. Então, quando chegou a ciência de que eles haviam prendido um romano, agora eles estavam com um problema, porque eles não só prenderam, irmãos, eles açoitaram, bateram em Paulo. E aí agora eles queriam fazer um acerto. Coisa bem de homem, amém, irmãos? A gente bate em você em público, mas a gente libera você na calada da noite. Ele fala assim, negativo. Vocês me trouxeram aqui, me prenderam em público, vão ter que me levar lá para poder me apresentar diante dos oficiais, e ali vocês vão saber que vocês bateram num romano. E qual foi o problema disso? Agora a guarda sabia que tinha entrado num sério problema, porque ele era cidadão romano. Vejam, queridos, para Paulo, isso foi incapaz de removê-lo das cadeias. Isso foi incapaz de retirar ele da sua morte. Mesmo ele tendo a cidadania romana, ele continuou preso, ele continuou precisando defender a sua fé, e o que Paulo fez? Ele defendeu a sua fé em todas as instâncias. Para onde Paulo foi, ele defendeu o Evangelho. Para onde Paulo seguia, ele falava do amor de Cristo, e agora, mesmo preso, ele continua falando e proclamando o Evangelho de Cristo. Ali algo muito interessante aconteceu, quando Paulo entende que o propósito de Deus em Jesus Cristo para nós, traz sobre nós as marcas do Evangelho de Cristo. As mesmas dores, o mesmo sofrimento que Jesus Cristo padeceu, importa que nós possamos padecer também. E isso para nós não pode ser marca de maldição ou de tristeza, muito pelo contrário, temos que ter a compreensão que nós trazemos sobre nossos corpos as marcas de Cristo, porque fomos alcançados por Ele. E assim como o nosso Mestre padeceu, importa que nós padecemos com Ele também, para manifestar a glória dEle, amém? E queridos, ainda olhando para o capítulo 1, nós vemos que desde o primeiro século, já se pode notar, mesmo com aquela igreja jovem, uma igreja que estava nascendo ali no frescor do seu estabelecimento, um movimento diabólico de distorcer o Evangelho e a pregação do Evangelho. Através do quê? Através da introdução de falsos mestres, de falsos homens de Deus, que procuravam, através da pregação do Evangelho, distorcer a mensagem de Cristo e trazer pessoas para si. Desde o começo, nós já vemos esse movimento diabólico de contaminar a verdade de Deus através da pregação do Evangelho. Então isso não é novo, isso não é do nosso tempo. O que precisamos compreender é que pregar o Evangelho exige de nós padecer dores da incompreensão, da rejeição e até mesmo de perseguição, mas isso não pode parar a igreja de Jesus. Quando nós olhamos a partir do versículo 15, nós vemos que alguns efetivamente proclamavam a Cristo como? Por inveja ou por porfia, ou seja, com maus interesses, com interesses escusos em seus corações. Eles se apropriavam da pregação, eles se apropriavam do Evangelho para tirar proveito próprio.
querendo a mesma notoriedade daqueles que estavam anunciando o evangelho genuíno de Cristo. Outros por discórdia e outros insinceramente. O que está dizendo isso? Sem sinceridade nos seus corações. Mas Paulo diz também: porém, outros fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Mas algo ardia no coração de Paulo e que nós precisamos fazer arder no nosso coração. Eu estou incumbido de defender o evangelho. Queridos irmãos, entendam isso. A igreja do Senhor Jesus, nesses dias, precisa entender que eu e você somos defensores do evangelho de Cristo. Pastor, mas como é que eu faço isso? Vou sair dando voadora? Vou sair batendo nos outros ali para poder apresentar o evangelho de verdade? Se o cara não tiver, dou um pescotapa nele lá, né? Dá aquela agarrada no pescoço e o tapa, para ver se o cara... Não é isso, irmãos. Não é assim. A defesa do evangelho se faz de duas maneiras. Mas aqui eu quero, pastor Roberto, tomar posse da sua mensagem da manhã, quando o pastor Roberto apresentou para nós 3 condições para que nós sejamos demonstradores de poder. 1, vida de oração constante. Nós defendemos o evangelho em oração. Pai, em nome de Jesus, cala a boca dos insensatos. Deus, em nome de Jesus, levanta os seus homens cheios do Espírito para proclamar a verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita que o espírito de engano tome o coração da igreja, das pessoas. Irmãos, nós estaremos orando, intercedendo pela igreja do Senhor Jesus. Aqueles que são demonstradores do poder do evangelho de Cristo têm uma vida de oração. Então nós defendemos o evangelho através da oração. 2, comunhão verdadeira. Meus irmãos, como é que as pessoas conhecerão o evangelho se nós não apresentarmos o evangelho para elas? Como é que elas vão conhecer? Como é que elas vão entender do amor de Cristo se nós não derramarmos o nosso amor pelas pessoas? Como é que eles vão saber que há um Cristo que nos lava, que nos redime, que nos santifica, que nos purifica, se eles não olharem para nós e através do nosso testemunho, da nossa forma de viver, da maneira pela qual nós vivemos o evangelho de Cristo, eles conhecerão Cristo. Faz assim, levanta os seus braços para o alto nessa noite. Senhor Jesus, estão aqui os teus braços levantados sobre a face da terra hoje, em nome de Jesus. Os seus braços são os braços de amor de Cristo. A sua vida é a manifestação do amor de Cristo. Você é o braço que pode abraçar o perdido, não para julgá-lo, não para condená-lo, mas dizer para ele: meu querido irmão, em nome de Jesus, levanta, caminha comigo, deixa eu te ajudar a sair dessas cadeias de medo, de depressão, de mentira, de droga, de prostituição, seja o que for. Nós precisamos ser os braços do amor de Cristo. E por fim, vida devocional. Queridos, como é que nós vamos conhecer a verdade sem nos expor à verdade? Ô pastor, mas como é que faz isso? Meus irmãos, pega a sua Bíblia e leia a Bíblia. Vida devocional é vida de leitura, de oração e de pedir a revelação do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, para que você entenda as Escrituras. Então nós precisamos compreender isso. Paulo declarou isso de forma muito clara: eu estou incumbido de defender o Evangelho. Quantos querem assumir esse compromisso de defender o Evangelho de Cristo hoje? Queridos, nós precisamos estar com essa motivação no nosso coração, não simplesmente de ser beneficiários do amor de Cristo, mas também ser aqueles que proclamam o amor de Cristo, que exalam o amor de Cristo, que manifestam o amor de Cristo, que levam o amor de Cristo, que manifestam o poder do Evangelho através de uma vida de exaltação ao Senhor, mas de uma vida de amor aos perdidos, para que eles encontrem esperança através da sua vida, através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Esta verdade então nos traz para um ponto importante.
as circunstâncias não definem nosso propósito. Eu vou repetir. As circunstâncias não definem o nosso propósito. Nosso propósito em Deus sempre passará sobre as circunstâncias. Se você chegar diante do mar, ou ele abre, ou você passa por sobre as águas. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus que faz, o Deus que opera, o Deus de poder, o Deus de milagre, o Deus Jeová Sabaote, aquele que cuida de mim, cuida de você, que luta as nossas batalhas, o Deus glorioso, poderoso, o Deus que é vencedor em todas as circunstâncias, o Deus que opera e faz tudo aquilo que nós precisamos dele. Então nós precisamos compreender algo. E Paulo tinha esta consciência tão forte, irmãos. Que qual era o contexto de Paulo? Mudou o contexto de Paulo nessa carta? Não, Paulo estava como? Quem está comigo? Preso. Qual era a provável sentença de Paulo para as suas condenações pelos seus problemas com a lei dos romanos? Era a vida. Entregar a vida. E olha o que Paulo vem dizer no versículo 20, irmãos. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por isso Paulo declara, portanto, para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. Porque ele sabia que o dia que tirassem a vida dele aqui, ele estaria ali, diante do Eterno, para viver gloriosamente com ele. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. A defesa do Evangelho nos coloca num ponto que nós vamos defender a Cristo com nossas vidas. Não é uma defesa qualquer. Porque, irmãos, entendam uma coisa, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias acontecerão como dores de parto. Dores que elas começam numa intensidade, mas que ela vai agravando. Então a perseguição que vem sobre a igreja para esses últimos dias, para aqueles que resistirão até o último dia, para receber a coroa imarcessível que está prometida para todos aqueles que não negarem Cristo Jesus, mas que ficarão com eles fiéis até a morte, quer pela vida, quer pela morte. Nós defendemos o Evangelho. A igreja precisa tomar essa consciência. Que consciência gloriosa que nossas vidas servem para um propósito muito maior. Fazer a vontade do Senhor. Então nós chegamos nos versículos que nós lemos. E Paulo começa esse versículo com um imperativo. E diz assim, vivei. Meus irmãos, entendam isso. Esse imperativo significa que nós fomos chamados por Deus para a vida. Porque Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante. Pastor, e como ficam as nossas circunstâncias? Nós andaremos por sobre elas. Porque o nosso olhar não está nas circunstâncias. O nosso olhar está naquele que vive e reina para todos sempre. E porque Ele vive e reina, porque Ele está sentado na destra ao lado do Pai, eu permaneço com o meu coração e com o meu olho fito no Senhor. Então eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o meu Deus. Eu não olho para os meus problemas, eu olho para o meu Deus. Eu não olho para as dificuldades que estão me acercando. Eu continuo declarando, eu sei porque sei que o meu Redentor vive e eu posso confiar no amanhã. Mas as dores estão aumentando, irmãos, vão aumentar ainda mais. Ô pastor, domingo à noite, véspera da segunda-feira, não dá para dar uma animada? Irmãos, nós estamos aqui para animar a sua alma. Nós estamos aqui para fortalecer o teu espírito com o poder de Deus que está no seu coração, para que você possa vencer essa semana. Por isso Paulo diz assim, vivei. Andem, caminhem, vão para os seus trabalhos,
vão para as suas famílias, vão para onde você for, viva o Evangelho de Cristo, defenda o Evangelho de Cristo, seja um proclamador, seja um demonstrador do poder de Deus na sua vida, viva como? De um modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a verdade que nos liberta. Então anda como livre, que já não está mais preso pelo pecado. Viva e ande como aquele que foram animados pelo poder que há em Cristo Jesus. Então as circunstâncias não nos paralisam. Nós dizemos das circunstâncias, eu continuo confiando no meu Deus. Mas está apertado, está difícil, está complicado. Eu sei porque sei que eu vou passar a pé enxuto. Mas se a água não abrir, eu vou andar por sobre as águas. É a fé no nosso coração. Por isso ele diz, vivei de modo digno. Irmãos, entendam isso, o Senhor nos capacita a entender que já não vivemos mais para nós mesmos, que os nossos sonhos e propósitos precisam ser vividos pela perspectiva de cumprirmos a vontade daquele que nos resgatou e nos restaurou para o seu amor, que a verdade é inegociável. A verdade é inegociável. O santo é santo, o profano é profano, e aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e você se cerca da santidade do Senhor, e aquilo que é profano, você tira da sua vida. Por isso Paulo vai dizendo assim, vivei de modo digno do Evangelho. O Evangelho se apresenta como o poder de Deus para transformar os nossos corações, transformar a nossa realidade, transformar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos casamentos. Então agora nós precisamos refletir esta verdade como? Vivendo de um modo digno pela qual Deus nos chamou. E Ele nos chamou para vivermos na sua verdade. E a verdade é a verdade. Pastor, mas às vezes, quando nós falamos a verdade, vêm os problemas, porque as pessoas não entendem. Meus irmãos, a verdade é inegociável. Nós andamos nela, nós vivemos por ela, e se preciso for, nós morreremos por ela. Mas o que importa é que a verdade de Cristo se manifeste em mim e em você para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. O modo digno representa que estas circunstâncias de que quer pela vida, quer pela morte, nós anunciaremos Cristo crucificado que padeceu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o verbo vivo encarnado e que habitou entre nós, aquele que é a primazia de todas as coisas, que vive e reina, que está assentado à destra do Pai, aquele que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e com ele encontramos o perdão e a vida. O perdão e a vida. E nós viveremos nessa condição, aqueles que perdoam e que vivem para a glória do Senhor Jesus. Este viver também significa que nós andaremos firmes. Paulo diz assim, estais firmes. Irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque uma das marcas do crente é a firmeza na fé em Jesus Cristo. Nada pode te levar a andar inconstante. É o Senhor que firma os nossos passos. A palavra do Senhor diz que o Senhor firma os passos dos seus filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então, os seus passos precisam ser firmes. Firmes no quê? No amor, no perdão, na misericórdia, na graça, na libertação. Então nós andamos passos firmes, sabendo que aquele que nos guia, que caminha conosco, que nos mostra o caminho, que vai adiante de nós, é o poder de Deus, é Jesus Cristo, e Ele vai nos guiando, nos instruindo, nos levando a viver segundo a sua vontade. Então nós precisamos estar firmes, resistindo os dias maus, resistindo às tribulações, resistindo às provações, sabendo que o nosso padecer não pode nos desmotivar, mas deve trazer sobre nós um peso de glória, porque esta leve e momentânea tribulação não se compara com a glória daquilo que está por vir. Então permaneçam fiéis, permaneçam estáveis, resistam, vençam pelo amor e pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas entenda uma coisa, você não está sozinho.
E esta era uma marca da igreja. E esta era uma marca apostólica. A marca apostólica é a comunhão dos santos. E olha o que Paulo diz: lutando juntos pela fé. Irmãos, pega na mão de quem está do seu lado aí, por favor. Pega na mão dele. Meu irmão, entenda uma coisa. O amor de Cristo foi derramado sobre os corações. Começa em mim, mas passa por quem está ao seu lado, vai para quem está do lado dele. E quando nós estamos de mãos dadas, unidos pelo amor de Cristo, lutando juntos, nada pode nos resistir. Por isso a palavra do Senhor diz assim: é melhor serem dois do que um. Lutando juntos pela fé. Sabe como nós vamos resistir os dias maus? Na comunhão dos santos, no partir o pão de casa em casa, de estarmos dividindo com aqueles que não têm. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, irmãos, entendam isso, a nossa arca de alimentos não é uma obra de caridade, meus irmãos, entendam isso, não é uma obra de assistência social. Já há muitas obras de assistência social na face da terra. O que nós fazemos ali é lutar juntos pela fé, para que aqueles que estão passando por necessidade recebam o nosso amor e saibam: enquanto eu estou passando por lutas, os meus irmãos estão me ajudando, os meus irmãos estão comigo, eu não estou só, nós estamos vencendo juntos, nós vamos resistindo juntos. Por isso nós precisamos dos AMES, esta comunhão dos santos, onde nós somos fortalecidos pelo amor um dos outros, pela intercessão um dos outros, por estarmos juntos, partindo pão de casa em casa. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender isso. O que o diabo tentou trazer sobre nós nesses últimos anos com a pandemia, o que foi? Cada um na sua casa, ninguém mais dá mão, ninguém mais cumprimenta, ninguém mais dá beijo um no outro. Foi isso que o diabo tentou trazer sobre o mundo. Glória a Deus que comigo ele se lascou. Eu continuei dando mão, continuei beijando todo mundo, continuei fazendo tudo, peguei, mas glória a Deus, resisti, estou firme, estou aqui, amém, irmãos? E nem estou sem memória, né, pastor? Glória a Deus por isso. O que eu quero falar agora mesmo? Ah, estou brincando, irmãos. A palavra afirma que ao vencedor está garantida a coroa da vida. Não existe conquista sem luta. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino é resultante de pessoas que aceitam o convite para uma batalha, sabendo que elas são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. É Ele quem vence as nossas batalhas. Mas há mais uma ordem. E em nada estáis intimidados pelos adversários. Meus irmãos, uma das coisas que Deus tem mais falado no meu coração é uma verdade da palavra de Deus que diz assim: os inimigos se levantam para cair. Pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! 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 Não temam, não temam, não se intimidem. Para de ficar com a cabeça baixa. Levanta a sua cabeça, firma os seus passos. Entenda que aquele que tem todo o poder está dentro de você, e Ele vai te dar a glória, a força e o poder para você resistir aos dias maus, e você vencerá para a glória do Senhor Jesus, porque não é pelo que você faz, mas é o que Ele faz em nós. Não é pelo meu poder, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu entendimento, mas é pela revelação de quem Ele é em mim, que me faz vencer e andar como vencedor. Por isso o inimigo não pode permanecer, por isso que os inimigos se levantam, mas eles têm que cair, porque o Senhor Jesus é quem luta as nossas batalhas. Estamos cercados de batalhas, de investidas dos inimigos constantemente, as circunstâncias se apresentam, as lutas nos cercam, mas eu preciso relembrar que o nosso Deus é poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor da guerra, o general vencedor. Não olhe para os seus inimigos, olhe para o seu Senhor, glorioso, poderoso, o El Shaddai, o El Elohim, o El Sabaote, o Deus que tem todo o poder e que governa e que reina sobre o mundo. Não se assuste com a quantidade de inimigos que se levantam, porque eles se levantam para cair. Olhe para o Deus que tem a palavra de vitória liberada a nós. Você sabe disso? A palavra diz que nós temos a palavra de vitória liberada a nós nessa noite. Toma posse da palavra de vitória para você, em nome do Senhor Jesus.
O Senhor nos convida hoje para um alinhamento de fé e prática para lutar pela fé. Precisamos relembrar que esta luta se vence juntos e não isolados. Por isso Paulo afirma, lutando juntos pela fé. Quando a igreja tomar consciência da sua força na unidade e na comunhão, ela não permitirá que mais nada a impeça de andar em unidade e amor. Você quer apagar um fogo? Tira uma brasa por vez da fornalha. Você tira uma brasa, ela fica quente por alguns minutos, mas daqui a pouco ela começa a morrer. Mas em nome do Senhor Jesus eu declaro que hoje toda brasa que está fora do fogo voltará para a fornalha do Senhor Jesus e voltará a arder nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos lutar juntos. E Deus está nos chamando, como Igreja Batista Ágape, para uma nova realidade no ano de 2024, pela fé mútua. Isso significa que nós não estaremos sós, mas nós ouviremos o chamado de Paulo e lutaremos juntos pela fé. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa. A obra de Cristo na sua vida é gloriosa e poderosa, mas não é para você. Eu vou repetir. A obra de Deus é gloriosa e poderosa, mas ela não é para você. Ela é por você e através de você. Como crerão, se não há quem? E como pregarão, se eles não forem enviados? Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós como Igreja Batista Ágape queremos enviar vocês para Campinas. Nós vamos invadir nossa cidade. Nós vamos declarar o amor de Cristo, nós vamos viver o amor de Cristo, vamos invadir Valinhos, vamos chegar no Principado de Vinhedo. Mas leva o casaco, irmãos, que lá é frio, amém? Em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Lutando juntos pela fé. Irmãos, em nome de Jesus, se você sabe que há algum irmão que está vacilante, que está passando por dificuldades, não deixe ele só. Se aproxime dele. Chegue perto dele. Comece a ligar para ele. Estou orando por você. Você não precisa saber qual é o problema, o Espírito Santo vai te alertar. E o que você vai fazer? Você vai ligar, olha, estou te ligando para dizer o seguinte, Cristo te ama, eu também. Se você precisar tomar um café, vamos tomar um café juntos. Se você precisa de uma oração, vamos orar juntos. Você quer fazer uma coisa melhor ainda? Prepara uma janta, prepara um almoço na sua casa, chama esse irmão, traz ele para perto de você. Pastor, mas eu não vou pregar, eu não vou expulsar demônio. Fique calmo, vai chegar a hora. Mas às vezes o primeiro momento é só o momento de você se aproximar dele, para fortalecer a fé daquele irmão, para que aí sim, no momento em que Deus mostrar e Deus preparar todas as coisas, você possa pregar para ele e retirar ele das cadeias onde ele está, em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender isso, lutando juntos pela fé. A fé é resultante da unidade, da comunhão, da comunidade dos santos, daqueles que receberam a promessa e a palavra do Senhor, que afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e que os chamados para fora, a igreja dos santos, viverão esta realidade, de que nós lutaremos juntos pela fé. Por isso Deus está nos comissionando para no ano de 2024, trabalharmos o tema pela fé mútua, porque não é para mim, é através de mim. Nós vamos espalhar o bom perfume de Cristo. Nós vamos proclamar o amor de Cristo, uns para com os outros, vivendo a realidade de que juntos nós vamos andar. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos ver uma igreja forte, unida, aonde aqueles que estão fracos serão fortalecidos, porque nós os ampararemos, e nós os suportaremos, e nós seremos os meios da graça de Deus para fortalecê-los a tal ponto que eles já não andarão mais conosco, mas procurarão os outros para andar com eles. E assim nós estaremos defendendo a fé, proclamando o Evangelho e vivendo aquilo que Paulo nos ensina. Vivei de modo digno do Evangelho, anunciai a minha palavra, lutem juntos pela fé e vivam juntos para o amor e para a glória do Senhor. Amém?
Curva a sua cabeça por um instante em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Palavra viva, gloriosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço algo nessa noite. Desperta no nosso coração, assim como foi desperto no coração do apóstolo Paulo, e que essa carta tão linda nos apresenta, que as circunstâncias não podem nos parar, que as circunstâncias são incapazes de tirar a nossa alegria de proclamar o Evangelho de Cristo. Mas que nós possamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, espalhar o amor de Cristo, através de um viver que te agrada, Senhor, através de um viver digno, ó Pai, de um viver que proclama a tua santidade, que manifesta o teu amor, Pai, que aqueles que estão necessitados encontrem em nós, Deus, os teus braços, Deus, porque os nossos braços serão os braços de amor sobre eles. Nos ajuda como igreja, Senhor, a viver pela fé mútua. Por isso, retira de nós, Deus, todo julgamento, Deus, toda condenação, Senhor, toda palavra de julgamento e toda palavra de condenação, porque só podemos viver pela fé mútua quando entendemos que nós precisamos uns dos outros. E Pai, queremos viver assim, esta dimensão, Senhor, de lutar juntos pela fé, para que muitos possam alcançar a promessa da coroa da vida. Ó Deus, nos faz, Deus, proclamadores da Tua palavra, assim como nosso pastor liberou sobre nós nessa manhã uma palavra viva que diz que nós seremos demonstradores do poder de Deus e do poder do Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós façamos isso em unidade, Senhor, lutando juntos pela fé. Fortalece a nossa fé, Senhor, nos dá oportunidades, Deus, de proclamar o Teu Evangelho, mas acima de tudo, nos faz viver, Senhor, viver para manifestar o Teu amor, o Teu poder, e que o bom perfume de Cristo seja o nosso perfume natural, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.